Bom dia a todos. Esse dia, conforme havia prometido, estarei trazendo aqui uma mensagem, fugindo um pouco dos evangelhos. Eu tenho feito os evangelhos e já fiz todo o evangelho de João, o evangelho de Lucas, estou no capítulo 8, terminei o capítulo 7 do evangelho de Marcos, e também fiz examinei todo o livro de Atos, e eu sugiro que assistam, porque é detalhado, é examinado, não é apenas lido os versículos, mas é explicado, né? Eu busco o entendimento do Espírito Santo, que me capacita, me instrui, vou buscar informações, né, sérias, verdadeiras, através de historiadores, teólogos, né, e na própria escritura, né, não deixando que haja nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de dúvida. Então eu procuro fazer um trabalho muito sério, é um trabalho gratuito, eu faço isso aqui para Deus, e é uma forma de aprender, né, as Escrituras, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, acabou de me lembrar que hoje é dia 25 de agosto, faz exatamente 2 anos que eu fui despertado para poder começar a examinar as Escrituras, e não parei mais, graças a Deus não parei mais. É claro que existem aquelas fases assim que a gente está um pouco mais, né, vibrante, né, desejoso, e tem aquelas épocas que nós estamos assim um pouco mais devagar. Geralmente a minha média de vídeo é a cada 3 dias um vídeo, mas já passei aí 10 dias, né, talvez até 2 semanas sem fazer vídeo, mas estou sempre buscando o Espírito Santo para estar me renovando, me fortalecendo, para que eu traga aqui novas informações, despertamento, né, sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou estar trazendo aqui, a mensagem de hoje tem alguma coisa estranha acontecendo na minha família. Espírito Santo, eu te agradeço por mais esse dia, muito obrigado. Coloco-me aqui como instrumento nas tuas mãos para fazer me lembrar, para me despertar, para me orientar e fazer alcançar aqueles que vão estar me assistindo. Faça-os lembrar, assim como tu está sempre me fazendo lembrar, está sempre me despertando. Faça-os lembrar, faça-os despertar, para que eles possam estar buscando direção do alto, consertando o que está errado, para te agradar. Assim, coloco-me como instrumento nas tuas mãos para abençoar cada uma dessas famílias, cada um desses que vão assistir esse vídeo, no nome de Jesus Cristo. Então eu havia dito no vídeo anterior que eu estava orando, e na madrugada, então me veio essa mensagem exatamente assim, quando eu estava com o rosto ali no chão, orando, buscando direção do Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe essa mensagem dentro dentro do Evangelho de Marcos 7, que eu iria falar sobre. Gosto muito dessa passagem, mulher cananeia, eu me identifico muito com essa passagem, acho muito humilde, ensina muito, né? Temos muito que aprender com essa mulher cananeia, que não era uma mulher letrada, não era uma mulher que tinha conhecimento de nada, e no entanto, ela foi lá e conseguiu a bênção do Senhor. É importante conseguir a bênção do Senhor. Então eu recebi essa mensagem, né? E é uma mensagem que desperta vidas, eu não tenho a menor dúvida. Então a base da mensagem está na mulher cananeia, né, de Mateus 15 ou Marcos 7, que percebe algo estranho acontecendo com a filha dela, e ela vai buscar aquele que pode solucionar, né, e que solucionou, o Senhor Jesus Cristo. Mas alguns pontos precisamos atentar para que nos dias atuais estejamos alertas com as artimanhas do inimigo que tenta nos impedir, e algumas vezes tem êxito no seu intento. A Bíblia não relata, mas o que sabemos é que a filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada. É diferente de estar perturbada, é diferente de estar endemoniada, tal, miseravelmente endemoniada. E ela detectou, como está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 e 22, que diz assim:
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela pertence, né, essa mulher cananeia, pertence ao povo cananeu, né? É um povo que havia prejudicado os judeus no passado, e eram adoradores de deuses estranhos, né? A mulher ouviu falar de Jesus, né? Então veja como é que é importante falar de Jesus. Ela ouviu, alguém falou de Jesus para ela, porque o seu Jesus ali foi para as partes de Tiro e Sidom, então ali é uma cercania, né? Ela morava ali naquela cercania, né? de Tiro e de Sidom, e alguém falou de Jesus para ela, e ela foi lá, né? Buscar conhecer. Então ela se esforça, deixa a filha endemoniada com alguém, talvez o marido. Aqui a Bíblia não diz se ela tinha marido, se ela era viúva, e vai em busca de solução para um problema muito sério que está acontecendo na família dela. Então esse ponto é o que fui direcionado a trazer para os dias atuais, né? A mulher cananeia não era evangélica. Quando eu faço apenas um comparativo, né? Ela não era judia, ela não tinha histórico religioso nenhum, ela não tinha conhecimento. Mas quando o problema se instalou na casa dela, ela foi buscar, né, quem poderia resolver. Então ela conseguiu detectar, isso é muito importante, ela conseguiu detectar que a filha estava miseravelmente demoniada. Ela conseguiu detectar isso. E o primeiro ponto é quando detectamos que tem alguma coisa errada com nossos filhos, né? E às vezes estamos tão distraídos que nós nem percebemos, né? Redes sociais, né? Reality shows, né? Trabalho, tudo isso tira a nossa atenção, né? Para que realmente confirme que tem alguma coisa errada, né? Então os filhos muitas vezes estão sendo doutrinados, né? Com doutrinas de demônios, e nós estamos distraídos e envolvidos, né? Muitas vezes com o mundo, presos nos shopping center da vida, né? Nas telenovelas, né? Alienados de tudo o que acontece. Afinal, tudo é fake news, né? De teoria da conspiração. Então, tomando muito cuidado quando isso serve como barreira para a gente não querer ouvir. Não quero saber disso, não quero saber disso. Olha, vou terminar aqui a Bíblia falando sobre isso, Oséias 4:6. Deus falando que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Percebam bem isso aí. O meu povo, Deus está reconhecendo que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento, né? Deus pode chegar e falar assim: não vou deixar destruir, não, etc. Mas quantas pessoas tem que são preguiçosas, que não querem buscar? Que Deus está alertando: acorda, cara, acorda. Quanto tempo Ele fez isso comigo para que eu pudesse despertar? Eu não estou falando que virei santo, não, hein? Separar aqui as coisas. Eu estou falando que eu fui despertado, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Espírito Santo. Mas é a verdade. E às vezes a verdade, ela dói, incomoda, machuca, né? Então a verdade às vezes vai nos trazer até inimizade, conhecer a verdade. E nós não detectamos, né, que algo estranho esteja acontecendo dentro da nossa casa. Então imagine se a mulher cananeia, ela pensasse assim: isso é coisa da idade, é assim mesmo, né? Essas meninas de hoje estão tudo moderno. Eu poderia pensar: eu vou sair daqui de casa para caminhar isso tudo, está arriscado ele nem me atender porque eu sou gentia e ele judeu. Eu acho que isso na verdade vai passar, isso é fácil, né? Na realidade ela poderia confiar que alguém fizesse por ela o que somente ela faria. Sabe aquele caso de você pedir a alguém: ora por esse caso, que é cômodo, né? Para pensar, ora por esse caso aí. Se muitas vezes nós nem oramos em prol de nós mesmos, como é que tu pode confiar que alguém vai orar por você e pela tua causa? Vai direto, nós temos acesso direto.
Então a verdade é que existe na atualidade um comodismo com relação a buscar o Senhor Jesus Cristo, né? Buscar a Deus, na verdade, dá trabalho, dá trabalho. Orar é difícil e complicado. Nem eu mesma, né? Pode acontecer, ó, nem eu mesmo acredito na minha oração. Eu já estou salvo mesmo. Vai adiantar em quê? A preguiça nos faz crer nisso. E claro, tem sempre, né, o inimigo, né, ajudando aí para te manter calado, porque é um dos maiores inimigos do inimigo é a oração. É quando o crente se prostra para orar. É quando o crente vai falar com Todo-Poderoso. Então é mais cômodo achar isso, né, que uma vez sol, né, sol para sempre, acordar de madrugada para orar nesse frio. O grande problema é que poucos raciocinam, é que o inimigo vai marcando e determinando o território, vai avançando, não retrocede não, vai avançando, né? Vai demarcando o território, vai conquistando, né? Então, hoje ela está atacada, aí você começa a entender, né? Eu nem vou chegar no quarto dela. O inimigo te faz lembrar a última vez que você tentou falar com ela, sai daqui! É intimidador. Não subestime os ardis do inimigo. Paulo nos ensinou isso. Mas com o passar do tempo, o inimigo não quer ficar só naquele quarto dela, não. Ela vai lá, ele vai lá, né, fazer com que o teu computador também seja dela, o teu celular, né? Se o celular dela deu um problema, vai pegar o teu. A televisão na sala, né? Tudo isso deixa de pertencer a você e passa a ser dele, né? Do inimigo que está comandando a mente, né? Ou da tua filha, do teu filho, até do marido, né? Do cônjuge, né? Da esposa, enfim, vice-versa. Passa a ser dele, que na verdade é o demônio incorporado. Ele vai dominando, e como você não busca o Senhor Jesus Cristo, acha melhor pensar, melhor não arrumar tumulto, senão ela vai gritar, eu vou acabar passando vergonha. Então, são sugestões que o inimigo ele vai colocando, né, na nossa mente, e nós vamos aceitando, ele vai avançando, só tem um jeito de parar. Só com o Senhor Jesus Cristo, só. Agora, muitas vezes não se pensa, né, que a vergonha vai ser maior quando ela trouxer as más companhias para dentro de casa, para usar droga, para se prostituir, para fazer até culto a demônio. Afinal de contas, a casa não é mais tua. O inimigo decretou isso. Olha, e se isso não te expulsarem da tua casa, né, ou tirarem tua vida? Quantos casos de filhos matando pais? Foi da noite para o dia? É ruim. O inimigo vai minando, ele vai conquistando território, vai permitindo. Ainda mais quando nós, obrigado Espírito Santo, que também serve para mim, claro. Quando nós somos coluna, né, coluna de sustentação, né, de oração dentro de casa, e não estamos cumprindo o nosso dever. Coluna que deveria estar sendo exemplo, e estamos sendo mau exemplo. Então, quando nós somos mau exemplo, né, vem logo aquele dedo assim, vai falando de quê? Olha aí a tua vida, olha aí. Então, primeira coisa, né, tirar a sujeira do altar. Vamos, né, nos humilhar, Senhor, pequei, se o meu povo, obrigado Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É promessa, é palavra de Deus. Então nós precisamos, né, sair daquele nossa zona de conforto e se esforçar, porque não dá para brincar não, irmãos. Não dá para brincar com coisa séria. Parece brincadeira, mas é coisa séria, hein?
Então a mulher nem era judia, ou seja, não estava envolvida com a religião, né? Era uma pagã gentil. Os religiosos a viam como sendo nada, né? Os judeus a viam como sendo nada. Então, mas esquece que para o seu Jesus, aqueles que se achegam a ele são aqueles que ele passa a cuidar como bom pastor, né? E ensina-os a reconhecerem sua voz para não mais temerem. Lá no livro de Evangelho de João, capítulo 10, versículo 21 a 31, diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está exortando um povo, né? geralmente é fariseu, geralmente é judeu que não estava acreditando, né? Como já vos tenho dito, vocês não pertencem ao meu rebanho, né? Por isso que vocês estão fazendo essas palhaçadas aí. Aí continua: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Está vendo? Os judeus que então querem ouvir a palavra, pegar em pedra. Muitas vezes a gente vem trazer uma mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? Aí, não, essa mensagem é muito longa, muito demorada, etc. E o Senhor Jesus Cristo, que manda, né? Porque a ovelha ouve a voz do pastor, essa voz aí é do pastor, ele está dando uma ordem. Então aí ele vai e usa os servos e as servas dele para trazer uma mensagem, para despertar. Que muitas vezes você pode até estar dentro desse plano de salvação, né? Ser salvo, né? Mas acomodado com relação à tua família. Tua família vai perecer. Então acha que Deus não vai te cobrar? Então, quantos evangélicos, né, irão te dizer: não precisa se preocupar não. São evangélicos preguiçosos, né? É que nem casais quando está em crise, né? Quando o crente não tem uma palavra. Inclusive eu quero deixar claro que essa palavra aqui é para crente, tá? É para evangélico, né? Ninguém está impedido de ouvir, mas eu digo isso por quê? Porque eu cito aqui como base a Bíblia Sagrada. Então não está proibido ninguém de assistir esse vídeo, mas a base é a Bíblia Sagrada. Tem que crer pelo menos na palavra de Deus, como bússola, né? Orientador e manual do ser humano, né? Então essa regra aí, agora ninguém está impedido de assistir, mas tem que crer. Então, são evangélicos preguiçosos, acomodados na fé, comem e dormem, e porque dão oferta, acham que conquistaram o reino de Deus, né? Da dízimo, da oferta, até que nem aquele que vai dizer que foi orar no templo, né? O seu jejum, 2 vezes por semana. Então, quem é isso pode pensar assim: nossa, né? Ele deve ser uma tocha acesa que ora, né? Com relação a mim. A pessoa pode assistir e estar pensando isso. Na verdade, eu sou um acomodado que dou ouvidos ao Espírito Santo sempre que a preguiça me cerca, e algumas vezes o comodismo me ganha. É uma luta. Na hora que eu estava escrevendo esse roteiro, claro que eu tenho que fazer um roteiro. Na hora que eu estava escrevendo esse roteiro, acabei de dizer isso, bem assim, ó, mas vem na hora, né? É o Espírito Santo mesmo direcionando, né? Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, é uma guerra, é uma luta constante. Não tem santarrão, não tem tocha acesa, não tem esse negócio. Tem o fraco, né, como eu, fraco, né, totalmente dependente do Espírito Santo para soprar,
E muitas vezes a gente tem que aumentar o tom da trombeta para me poder ouvir, de tão surdo que às vezes eu fico por causa da carne. Mas quando dou ouvido, ele vai desenrolar o rolo. É assim. Agora não tem como conhecer as escrituras se você não examinar, né? Como é que você vai conhecer de direito se tu não estudar? Vai se formar em medicina como? Se você não estudar medicina? É assim em qualquer área. A palavra de Deus também, na nossa vida. Esse manual precisa saber. Precisa conhecer o manual do ser humano. Então, é claro que isso acontece comigo, né? É claro que a carne muitas vezes ganha, porque eu deixo, que eu muitas vezes sou fraco, né? Mas não ganha todas. Não ganha todas. É claro que eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Não cheguei não, estou longe. Então, existem momentos, né, cruciais. E é por causa desse momento crucial que eu estou vindo aqui trazer essa mensagem para o despertar. Como falei no início do vídeo, eu estava orando. Eu estava com o meu rosto no pó, orando. E veio esse despertamento, né? Para mim e para aqueles que me assistirem. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, era tempo de guerra, onde os reis deveriam estar na guerra e Davi ficou no palácio, 2 Samuel 11, 1 e 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, né? E era esta mulher muito formosa à vista. Então, ao invés de Davi ir para a guerra, ele ficou vendo que não deveria ver. É sobre isso que a mensagem está vindo aqui, que começa em mim, ela começa a cortar a espada, começa geralmente quem está trazendo a mensagem. Quantos pais deveriam estar, né, em seus quartos de guerra e estão presos nas redes sociais, enquanto o inimigo vai apresentando as mulheres que estão seminuas? Até mulheres que antes tinham temor e pudor, agora estão começando, né? Tirando, né? É impressionante isso. E muitas delas colocam até o nome de Deus. Então estão cedendo para as curtidas, né? E comentários eróticos, né? Muitas vezes o marido não faz, né? Então, os caras estão sendo vencidas. O inimigo vai seguir adiante, né? Agora é derrubar o marido e depois os filhos. Estratégia do inimigo. Estratégia. É o menospreza do inimigo. Então eu aproveito aqui para indicar um filme, né? Quarto de Guerra. Eu não encontrei no YouTube, né, de forma gratuita, só encontrei pago, mas achei no Facebook. Então estou colocando aqui o link, né, sobre esse vídeo aí, Quarto de Guerra. Eu soube também que a Netflix tem esse filme disponível. Então nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E não é apenas a guerra física da Ucrânia com a Rússia, mas me refiro que já é algo muito assustador essa guerra, muito, né? A guerra está acontecendo, mas como está longe de nós, quem é que está preocupado? Está longe, está lá na Europa, lá na Rússia. Então o que a Bíblia fala sobre guerras? Elas vão acontecer, são necessárias, disse o Senhor Jesus Cristo, elas são necessárias. Mas no livro de Timóteo, encontramos a inspiração recebida por Paulo. Essa inspiração veio do Espírito Santo para ele, nos ensinando como devemos nos comportar nesses dias. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: admoesto-te, ou seja, chama atenção, preste atenção. Antes de tudo, admoesto, antes de tudo, antes de tudo, hein? Que se façam deprecações, é um tipo de oração com muito vigor, né? Deprecações com rogo, implorando, né? Orações, intercessões, se colocar no lugar daquela pessoa para falar com Deus.
e ações de graça. Não esquece de agradecer, né? Por todos os homens, pelos reis, presidente da República, pelos reis, e por todos que estão em eminência, né? Os políticos, né? Os ministros, polícia, as forças armadas, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então nós queremos uma vida quieta e sossegada, mas não queremos ter esse trabalho, porque dá trabalho, Porque isso é bom, você quando faz isso, isso é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus gosta, Deus se alegra. É uma postura de combate. Ninguém tem que pegar em arma, mas orar. Uma postura de combate. Até a década de 80, a Venezuela era o país mais próspero da América Latina. Tenta imaginar isso. Veja o que o pseudo-socialismo, né, o sistema que a esquerda quer implantar no Brasil, fez na Venezuela, contada por um jovem venezuelano, que serviu nas Forças Armadas lá da Venezuela. Está aqui o link, e o título é Como é passar fome na Venezuela. Mas não foi só na Venezuela não, onde entra esse sistema, está acontecendo aqui na América Latina toda, Argentina agora, o pessoal está comendo lixo. Eu ia botar o link aqui, mas é só procurar no YouTube, né? A TV Record está com uma programação, uns documentários muito interessantes a esse respeito. O Equador, né? Colômbia, Chile, a América Latina toda, estão querendo o Brasil, claro, com esse sistema aí falido. E que muitos dos nossos jovens, né, desavisados, não é só jovens não, a igreja também desavisada, meu povo foi porque faltou conhecimento, não vai buscar, aí você fake news, aí você vai ver a conspiração, não vai buscar. Então Oséias 4,6 aqui encaixa. Nós precisamos deixar de lado as distrações e mais influências dos influencers que querem o pai da mentira governando a mente dos nossos jovens. Não adianta debater, não adianta, sabe, ser estúpido, grosso, que ainda vai ser usado contra você mesmo. Verdadeiramente orar por nossos jovens e passar conhecimento. Passar conhecimento. Particularmente, eu entendo que a mulher cananeia foi procurar o seu Jesus na hora mais imprópria, pois humanamente falando, o seu Jesus estava esgotado. Como ser humano, ele estava esgotado, ele estava cansado, né? E a gente só consegue detectar isso examinando as Escrituras. Só examinando as Escrituras, né? Tendo cuidado, tendo zelo, tendo temor, tendo dedicação. Aí o Espírito Santo vai revelando as entrelinhas, vai trazendo o entendimento, né? Então ele estava esgotado de cansaço, decepcionado, né? Com muitas coisas, e estava muito claro na palavra lá, ó, Marcos 7,24. Ele levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse. Está muito claro. Ele foi para ali, né? Para quê, né? Ele queria privacidade, né? Talvez ele queria tirar um tempo para ele mesmo, né? Para descansar, para refletir, provavelmente orar. Mas ele queria, sabe, os judeus desprezaram ele, vieram com discípulos não lavam a mão, com conversa fiada, sabe, papo furado, os próprios discípulos não entendendo nem a multiplicação dos pães, enfim, ele queria um tempo para ele mesmo. E aí imagina você incomodar uma autoridade, tenta imaginar. Então imaginemos, né, para servir como reflexão, imaginemos um juiz que tem a causa de sua filha nas mãos para julgar, né, e ele trabalhou o dia inteiro, ele está esgotado, ele está sem dormir alguns dias por causa do trabalho, e na hora que ele deita para descansar, que vem aquele primeiro sono, assim, aquela sonolência, né? Quando ele começa a descansar um pouco, chega você e o acorda com algo do tipo, sabe o que é? Tenta imaginar, uma autoridade olha para você, quem é você?
Humanamente falando, não tem como não embravecer. A carne. Imagina, você tirou ali um tempo e vem uma pessoa que não é nada, nada de nada, não é judia, não é uma autoridade, não é nada. E aí vem num momento que ela não poderia vir, porque você como autoridade ainda não distribuiu senha, né? Ela está lá no final da fila. Ela está lá no final da fila. Não, primeiro os judeus. Está muito claro aqui na Bíblia. Primeiro os judeus, depois os gentios. Então, e a pessoa acaba, né, indo para a carne, né? A carne vai gritar, a carne vai esbravejar, do tipo assim, tira essa mulher daqui. Os discípulos falaram isso para o Senhor Jesus, lá em Mateus 15, 23, diz assim, ó, mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, ó, não pediram não, rogaram, imploraram, nos pés dele. Manda ela embora, Senhor, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós. Às vezes aqueles que deveriam nos ajudar, né, são os primeiros a querer que a gente vá embora, que está atrapalhando. Então, sabe aquela pessoa que incomoda? Então, às vezes é necessário incomodar o Senhor Jesus Cristo com as nossas chatices. Se a mulher cananeia seguisse o politicamente correto e fizesse apenas aquilo, o que era correto fazer, ela estaria com a filha endemoniada. Sabe aquela coisa assim, eu não me sinto, eu não acho que eu vou incomodar, sabe? É disso aí que eu estou falando. Eu não sei se o seu Jesus, ele vai, é disso aí que eu estou falando, vai me atender? Então, ela passou por cima de todas as barreiras, inclusive as barreiras do racismo, né? Pois judeus e gentios não se falavam, não se davam, né? Principalmente uma mulher cananeia que vinha de descendentes de povos que prejudicaram os judeus no passado. Então ela foi até a autoridade máxima, na forma humilde, mas com perseverança. Ela veio buscar a bênção e não era tudo o que ela rejeitaria. Uma mulher sem conhecimento da religião dos judeus, sem conhecimento da Bíblia, mas reconhecendo algo que nem os judeus estavam reconhecendo. Como é que isso é pesado? Como isso é forte? Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que saiu daquelas cercanias clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu. Sem história nenhuma de religiosidade, sem ter conhecido, mas ela sabia, filho de Davi. Opa, o Messias vem. Opa, que aula que ela deu ali para os judeus, ó. Então, filho de Davi, né? Na linhagem de Davi, o Messias seria da linhagem de Davi. É da linhagem de Davi. Por isso que ele veio, né? E o povo falava, filho de Davi, por causa disso, da linhagem, da descendência de Davi. Então, como o Senhor Jesus, não é necessário grandes orações, já percebeu? Oh Deus, não tem necessidade de nada disso. Orações bonitas, né? Grandes conhecimentos da Bíblia para pedir algo a Ele. Basta ser humilde e saber pedir com fé, humildade, sabe? Tem que voltar lá no tempo. O pecador bate no peito, não olha nem para o céu, para não cometer o pecado, porque ele não se acha digno de olhar para o céu. Perdoa, pecador. Aí começa uma das maiores orações já escrita na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que este foi para casa em paz com Deus. Temos que estar em paz com Deus. Então, eu vou citar, claro que eu vou citar, tem tempo, né? 2 homens subiram, está lá em Lucas 18, 10, 14, eu sei que eu repito isso aqui sempre, mas Lucas 18, 10, 14, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, né? Publicano era cobrador de impostos, né? Odiado pelos judeus, né? Esse publicano, né? Porque publicano, de modo geral, né? Cobrava aquilo que o governo mandava, estava lá.
e cobrava um pouco mais para ele também. Essa é a grande realidade. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, não conseguiu nem chegar perto ali do altar, ou de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Senhor Jesus falando, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então a filha estava endemoniada, ou seja, não tinha a menor condição de pedir. Endemoniado não tem condição de pedir. Vai pedir como? Lembrando aqui agora aquele endemoniado gadareno, né, que quebrava tudo, arrebentava tudo e dormia no sepulcro, enfim, né, a transformação que aconteceu com ele. Então ela dependeu da misericórdia, fé e determinação da mãe. Olha só que coisa. Você pode ficar assim, não. Isso já foi longe demais. Não, já foi longe demais. Não, eu vou lá buscar Jesus, eu tenho que buscar Jesus. Então, quantas mães veem os filhos perdidos, ao invés de clamar ao Senhor Jesus Cristo, preferem decretar que os filhos que escolheram esse caminho. E agora devem colher o que plantaram. Vício, cadeia, juramento de morte, junto com o tráfico de drogas, essas coisas todas. Eles escolheram esse caminho. Infelizmente, tem pais e mães acomodados a esse ponto. Podemos orar em casa? Sim. Mas se você não tem fé, vá a um trabalho de oração ou consagração de irmãs. Faça uma campanha. Vamos lá, quais são os dias? Quarta-feira tem oração, 9 horas da manhã. Vou botar aqui, vou fazer. Se eu não quero nem colocar que são 7 quarta-feira, porque senão eu estou determinando que o senhor tem que resolver esse problema de 7 quarta-feira. Não é isso não, senhor, mas eu quero que o senhor me dê força para me vir. Vim porque eu quero interceder pela minha família, eu quero buscar pela minha família, eu quero a libertação dela. O senhor está certo, assim, eu tenho ficado muito acomodado. E é isso, eu não vou orar em casa porque ainda não tenho fé, mas quando tiver eu vou começar a fazer. Se humilha! Olha aí, é o publicano, oração do publicano. Estamos falando de filhas e filhos, e quando o negócio é com você mesmo? É com o marido? Com a esposa? Às vezes o marido ou a esposa viraram a cabeça, e por causa disso o lar virou de cabeça para baixo, e ninguém se entende com ninguém. Sobre esse assunto eu fiz 3 vídeos em sequência, e o título é: E quando a cabeça do marido vira? Então eu coloco o link ali, primeira parte, o link, parte 2, link, parte final, link. O ditado é certeiro: se continuarmos fazendo o que temos feito em meio à crise ou caos, colheremos o que temos colhido. Não podemos achar que somos melhores, pois o Senhor Jesus é humilde e se aproxima daqueles que se humilham, que reconhecem erro, culpa, arrependimento. Também não podemos nos acomodar achando que está tudo bem. Não podemos menosprezar o inimigo da nossa alma. O reino de Josafá estava tranquilo, calmo. Josafá lá, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, calmo. E de repente, o inimigo veio enfrentá-lo, e ele ficou com medo. E olha só a reação dele. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 3. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria,
Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Não posso fazer nada, mas eu posso buscar Deus. Foi o que ele fez. O Senhor ouviu o clamor de Josafá e atendeu o clamor do povo e derrotou o inimigo. Deus fez os inimigos lutarem contra eles próprios. Quando vocês virem os inimigos da nossa nação, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos da família, lutando entre eles mesmos, ali pode estar a mão de Deus. E para terminar, obrigado Espírito Santo, procura de vez em quando deixar, já que seu filho está tão assim, vidrado ali naqueles mal influencers do YouTube, né? Passa ali assim, sem querer querendo, e aí põe lá desenho animado da Bíblia, né? Midinho, né? A Bruna Carla tem programa infantil, lindos, desenhos maravilhosos, né? Deus abençoe a vida da Bruna Carla, e coloca lá, tem diversos desenhos animados sobre a palavra de Deus. O adolescente, ele é esperto, é malandro, é muito esperto. Sabe o que eles fazem? Eles fingem que não estão ouvindo, mas a palavra de Deus diz assim, ó, a fé é pelo ouvir, nem pelo ver, é pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, obrigado Espírito Santo, muito obrigado por essa força, essa inspiração que me deste, que possa trazer frutos para o teu reino, que possa trazer paz para o lar, que possa unir famílias, que possa unir casais, que possam libertar aqueles que estão escravos da mão do inimigo, que possa trazer esclarecimento, Senhor, sobre o erro que se ia cometer, e o Senhor possa estar sendo glorificado nesses lares. Assim eu te agradeço nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Amém.